A comissão invite. A exposição. Hoje, a partir das... Passado o Natal. Durante este mês, já... Na sessão vespertina. A Orquestra Sinfônica... Hoje à noite, nesta segunda... Está guardada nesses arquivos. Somos 51% dos votos no Brasil, mas nós, mulheres, ocupamos apenas 10% dos cargos eletivos. Aqui na Assembleia, em 180 anos de existência, apenas 13 deputadas. Nesta legislatura, apenas uma entre 24 deputados. No cenário atual, o trabalho das mulheres representa a principal força financeira das famílias. Esses e outros questionamentos vão ser discutidos em uma roda de debates no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil. Pelas ruas, a opinião é praticamente unânime. As mulheres são tão ou mais competentes que os homens para os cargos de liderança, sejam em órgãos públicos ou privados. Ainda assim, não faltam pesquisas para apontar a maioria numérica dos homens em postos de gestão, como, por exemplo, no cenário político. A explicação para essa diferença também vem das ruas. Eu acho que tem muita gente que não põe fé na mulher na política, mas eu acho que as mulheres vão bem. Mas eu prefiro mais votar no homem. Ainda no Brasil ainda prevalece ainda a discriminação, né? É cultural, né? É cultural. O famoso machismo, por isso que não tem. Independente de masculino ou feminino, tem todo tipo de pessoas. Nossa cultura, desde os nossos pais, entendeu? As mulheres não eram tão valorizadas. Elas começaram a ser reconhecido o trabalho e a capacidade delas dos anos 60 para cá. Aí veio melhorando, mas ainda está faltando muita coisa para elas alcançar, mas elas vão conseguir chegar lá. Dados do IBGE apontam que, mesmo compondo a maioria do eleitorado brasileiro, com quase 52% dos votos, as mulheres representam apenas 10% dos cargos eletivos. O Congresso Nacional, por exemplo, é formado por apenas 9% de mulheres. Nas assembleias legislativas, a situação se repete. Em todo o país, foram 1.059 deputados eleitos em 2014, contra apenas 121 mulheres, que correspondem a 11,4% do total. Já em relação ao governo, nos 27 estados da federação, apenas Roraima é comandada por uma mulher. Em Mato Grosso, a Assembleia Legislativa conta com apenas uma mulher, a deputada Janaína Riva. A parlamentar não considera positivo o fato de ser a única representante feminina na Casa de Leis e destaca um dado que considera triste. Segundo ela, em 180 anos de parlamento estadual, apenas 13 mulheres ocuparam cadeiras na bancada do Legislativo. Então é muito pouco, né? Eu acredito que a gente tem condição de mudar isso ainda. Só as mulheres terem noção da capacidade que nós temos, que é totalmente semelhante aos homens. No dia 25, a Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso promove um debate com o tema A Participação Feminina na Política e em outros segmentos, que contará com diversas lideranças femininas do Estado. Durante o evento, será lançado ainda o movimento Mais Mulheres na OAB, que visa ampliar o número de advogadas no quadro da entidade. A Ordem dos Advogados do Brasil se mobiliza junto também com outros segmentos da sociedade para ampliar a participação feminina, debatendo o porquê dessas estatísticas e, em seguida, propondo ações afirmativas, como é o caso que a própria instituição já inseriu no seu corpo, que é a cota de gênero para a próxima eleição da Ordem. E se quando o assunto é política, a participação feminina é reduzida, as mulheres também enfrentam dificuldades no mercado de trabalho. Segundo o relatório Progresso das Mulheres no Mundo 2015-2016, divulgado pela Organização das Nações Unidas, o salário das mulheres para realizar a mesma atividade que os homens é, em média, 24% inferior em todo o mundo. É assegurado pela própria Constituição Federal a igualdade entre homens e mulheres e a consolidação das leis do trabalho, a CLT, também vai prever e proibir que haja essa discriminação. Exercendo a mesma função, a mulher tem o direito de ganhar o mesmo salário que o homem. Havendo qualquer tipo de discriminação, ela deve procurar um advogado para que então possa valer-se dos seus direitos na justiça. Para a deputada Janaína Riva, o fato do principal cargo político do país ser ocupado por uma mulher
pode ser considerado uma vitória, principalmente pela superação ao preconceito. É uma vitória você saber que tem homens que votam em mulheres e que esse preconceito não existe mais. Mas são fatos isolados das mulheres na política, né? Tanto é que a presidenta Dilma, por exemplo, né, foi a primeira do nosso país. Então, depois de quantos anos, né? Então, vejo da mesma forma que dentro do parlamento, dentro de Mato Grosso, principalmente, é um estado que tem dados altos também de índice de machismo. Então, é muito importante a gente começar as mulheres mesmo começarem a ter essa valorização e começar a acreditarem em si próprias, né? Não precisa votar na deputada Janaína ou na deputada Séries, que já passou pela casa, mas que acreditem em outras mulheres que têm a mesma capacidade que os homens e que elas se sentirão mais representadas se tiverem alguém aqui que viva e compartilhe da mesma realidade que elas. A comissão envia. A exposição. Hoje, a partir das... Passado o Natal. Durante este mês, Na sessão a vespertina. Orquestra Sinfônica... Hoje à noite, nesta segunda, está guardada nesses arquivos.